Boa noite, seja bem-vindo a mais uma entrevista do Código de Cultura, um blog e um canal do YouTube que tem a intenção de aproximar o conhecimento científico, a pesquisa dentro da área do patrimônio cultural, o meio ambiente, desenvolvimento sustentável, arquitetura, enfim, todas essas ciências, todos esses conhecimentos da vida prática das pessoas, para que a gente possa realmente ter um diálogo sobre isso, então, sem estar totalmente à parte. Como que a gente traz isso para o nosso dia a dia? E hoje a gente vai conversar sobre a arqueologia subaquática no que se refere às aventuras do arqueólogo subaquático. O que isso quer dizer? A gente vai falar um pouco da profissão do arqueólogo, como ele atua na área, quais são as possibilidades, como que ele lida com a legislação, as diferenças culturais, o entendimento que existe sobre esse trabalho, né? O arqueólogo em geral e do arqueólogo subaquático como uma área de atuação também. Então, para conversar com a gente, hoje eu convidei a Cris Amarante, que é uma historiadora, tem uma história muito bacana de desenvolvimento assim, do conhecimento, que ela se formou em História e Pedagogia em Santos, depois ela fez mestrado na USP, doutorado na Universidade Federal de Sergipe, agora ela está em Portugal e acabei de descobrir que ela também está fazendo novamente um mestrado em museologia aqui na USP de São Paulo. É uma pessoa que não para, como vocês podem perceber. Ela é super ativa, busca conhecimento, busca estar sempre informada e ela mostra tudo isso também no canal dela no YouTube. Então, mais uma forma do profissional de arqueologia apresentar esse conhecimento todo, né? Tão importante para a nossa sociedade, tão importante para o nosso desenvolvimento. Então, o canal Arqueologia Alternativa também vai estar disponível o link dela depois para vocês poderem acessar. Sejam bem-vindos, então, e vamos dar boa noite para a Cris. Seja bem-vinda, tudo bem, Cris? Tudo bem, Cindy, tudo ótimo, graças a Deus. Hoje a gente vai conversar à tarde, né, para poder transmitir à noite e a gente abre para os questionamentos, para as dúvidas também ao vivo, mas a gravação a gente está fazendo à tarde para evitar qualquer problema de transmissão, qualquer coisa assim, porque você está embarcada, né? Estou embarcada. Eu trabalho em uma draga, fazendo acompanhamento arqueológico. Eu espero que ela se comporte em relação aos barulhinhos que tem aqui. E é uma draga grande, assim, é um barco, né? Tem 142 metros de um lado de proa a polpa, é bem grande mesmo a embarcação. E está fazendo uma dragagem aqui em um dos portos de Portugal. E a gente faz um acompanhamento, porque é uma área de potencial arqueológico. E então nós acompanhamos tanto por sonar, como quando levanta, né, a boca da sugadora, pode vir alguma coisa. Já veio uma âncora linda, super feliz com ela. E cada dia é uma surpresa, né? A gente sempre desce, eu digo 99% das vezes a gente não encontra nada, mas quando aparece alguma coisa nos deixa assim muito felizes, assim, traz. Pode ser, né, uma âncora, pode ter sido perdida, pode indicar um naufrágio. Depois a equipe de mergulho mergulha no ponto para ver se na coordenada geográfica, né, para ver se encontra alguma coisa. A gente está na guarda aí das próximas descobertas. Tem arqueólogo que não gosta muito dessa palavra, né? Descoberta. Não descobrimos, identificamos, descrevemos, registramos, mas eu digo que eu não tenho um preconceito com as palavras, eu adoro a palavra descoberta. Nós descobrimos, sim, tá? Porque vocês descobrem para o nosso tempo, né? Não, não deixa de ser uma descoberta. Sim, imagina ali, né? Tá tendo uma obra. Aqui, no caso, eu sou arqueóloga náutica, eu trabalho com esse tipo de obra de dragagem e tal. Mas mesmo quem trabalha na arqueologia terrestre, às vezes você sabe que a área tem potencial arqueológico, mas não sabe exatamente onde fica o sítio, qual é o tamanho dele. Então, num caso assim, quando você acha, né? Realmente você vai descobrir uma coisa nova para a ciência, quando você traz dados novos para a ciência, quando encontra
um sítio dentro do âmbito de uma obra, né, de E grande como que porte. é esse trabalho, assim, você parece que está com diferentes pessoas, assim, de diferentes regiões. Como é que é trabalhar com gente de tantos lugares diferentes, assim? Ó, tem 1 ano e 4 meses que eu estou em Portugal. Agora é um pouco mais tranquilo. Quando eu vim para trabalhar com uma equipe, tinham portugueses e brasileiros na equipe, quando eu cheguei nessa empresa de arqueologia que eu trabalho. Aí veio o primeiro espanhol e o meu chefe falou: ah, você vai ter, eu era chefe de equipa, você vai ter um estagiário espanhol. E eu, meu Deus do céu, meu espanhol tá enferrujado, como é que, que eu vou falar? E ele assim, meu chefe usa uma frase que ele diz assim: criaste um problema, resolvam. Boa. Falei, meu Deus do céu. Mas foi ótimo, assim, porque no convívio, né, com eles, eu fui melhorando meu espanhol. Oi, hablo muy mejor que hablaba um ano atrás. Meu espanhol está muito mais fluente que em qualquer momento de minha vida. Então, o espanhol passou a ser uma língua recorrente, porque a maior parte da equipe fala espanhol, é de espanhóis, eu vivo com espanhóis na casa onde eu moro, né, que é uma casa da empresa. E aí, nesse trabalho aqui, o pessoal fala inglês. E o meu inglês é ainda mais enferrujado que o espanhol. E eu, meu Deus do céu, como que vai ser trabalhar numa draga belga, onde as pessoas falam inglês? Aí, quando eu descobri que o capitão falava espanhol, graças a Deus, alguém fala espanhol. Eu vou conseguir Mas entender. os outros tripulantes falam inglês. Não vou conseguir entender alguma coisa. Qualquer coisa eu falo com o capitão. Mas é um inglês tranquilo porque é um inglês básico, né? Eu preciso, posso tirar uma foto, o bom dia, o que está acontecendo agora. São frases assim que tranquilas de serem faladas. E mesmo depois no convívio, eles se fazem entender, né? Eles querem explicar as coisas para nós. E tem filipinos também na tripulação. E depois eu descobri que alguns até arriscam assim umas frasezinhas curtas em português. Aí, olá, Cris, como estás? Estou bem, e tu? E como, Então quantas é pessoas, engraçado assim. quantas pessoas tem aí? Embarcadas Isso. a 29 e de mulher somos só eu, que sou arqueóloga, e tenho uma estagiária de oficial que também está na tripulação. Então, somos 2 mulheres e 27 homens. Que coisa, né? Podia ser um pouquinho mais de mulher, né? Pois é. E essa moça que ela é estagiária de oficial, a mãe dela é oficial de embarcação. Que depois o capitão me conta um pouco da história dela, achei bem interessante, assim. Então ela tem a mãe como inspiração, mas ela é a única Nossa, no barco. você e ela. Mas, Cris, como que você chegou até esse momento profissional, assim, de estar em Portugal? Como que foi sua trajetória? Fazer um esforço para resumir, tentar resumir. É uma trajetória longa até eu chegar na arqueologia de fato. Eu sempre quis, desde os meus 18 anos, eu queria ser arqueóloga e queria ser arqueóloga subaquática já. E na época era 98, 99, e não tinha quase arqueólogo subaquático no Brasil. Na época eu fazia história na Unisantos, que foi a universidade onde eu estudei em Santos, e eu tive aula de arqueologia com uma arqueóloga mulher, a professora Eliette Pitágoras. E ela disse, vai ser muito difícil você conseguir isso, porque geralmente os arqueólogos subaquáticos eles vão estudar fora do Brasil e quase não tem campo para arqueologia assim no Brasil. Mas foi Pessoas uma coisa assim bem adoráveis. interessante, porque aí na faculdade eu tinha toda uma carreira na educação, né? Mas eu sempre fui envolvida com arqueologia. Na faculdade eu fazia estágio no laboratório de arqueologia. E depois que eu me formei, eu virei voluntária desse laboratório. E foi a professora Eliette Pitágoras que me apresentou para o professor Gilson Rambelli,
que é o primeiro arqueólogo subaquático do Brasil, e o Gilson foi dar um curso na Unisantos, junto com o Paulo Bava de Camargo e com o Leandro Duran, e ela me convidou para participar desse curso. Então, eu assisti, foi assim que eu o conheci. Mas depois eu fui estudar em São Paulo, porque em Santos já não tinha mais nada de arqueologia para mim. Fiz ciências humanas, em ciências humanas eu fui orientada pelo professor Pedro Paulo Funari. E nesse período também, já era 2005, 2006, 2007, comecei a ir nos encontros de arqueologia. Então fui no Simpósio Internacional de Arqueologia Subaquática em 2005 em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, que foi demais, porque aí era o Gilson, o Paulo Bava, o Leandro Duran, o Flávio Calipo, e tinha a Pilar Luna, do México, o professor Francisco Alves, aqui de Portugal, Roberto Grenier, do Canadá, e a gente podia ter acesso a essas pessoas, assim, muito de pertinho, assim, foi um momento bem gostoso. E, paralelo a isso, eu fui fazendo curso de mergulho, fiz mergulho básico, fiz mergulho avançado, fiz rescue. Depois, em Enquanto, 2007, eu fui no encontro de... enquanto você Oi. estava em São Paulo. 2007, eu fui no encontro de arqueologia, isso, tudo enquanto eu estava em São Paulo. Estava Fui no fazendo encontro USP, de né? arqueologia internacional também. Ainda não. 2007 ainda não. Aí, em 2007, fui no Encontro Internacional de Arqueologia Subaquática Itaparica, que aí tinham mais pessoas ainda da subaquática, era um encontro só de subaquática, era um encontro assim, intimista, 100 pessoas, mas também a gente tinha acesso a outros arqueólogos da Austrália, do Caribe, da África, foi muito legal também. Foi onde eu conheci a Beatriz Bandeira, em 2007, nesse encontro de Itaparica. Conheci o Bruno Ranzani, não, já era amiga do Bruno Ranzani da Unicamp, mas o Bruno Ranzani, assim, estreitamos mais os laços nesse encontro. E também a gente ficava muito pertinho do Gilson, do Flávio, do Leandro e do Paulo Bava. Conheci o Ricardo Guimarães, que é da Marinha, que na época fazia mestrado. Então, assim, a gente se aproximou mais das pessoas da subaquática nesse período. Em 2008, eu fiz um curso de arqueologia subaquática com o Gilson em Itaparica também. Eu e a Bia éramos as únicas alunas do Gilson nesse encontro. E eu só fui entrar no mestrado da USP em 2010, aí com um projeto de uma proposta de arqueologia marítima para a cidade de Santos. Quem me orientou foi a Marília Cury, mas foi muito legal ela ter apostado nesse projeto, porque a Marília já vinha trabalhando com indígenas, com etnoarqueologia, e ela topou um projeto fora da área dela. Uhum. Então, eu agradeço muito, assim, e até hoje ela me incentiva bastante nesse sentido. E agora eu faço, né, Gi? Não sei se eu te contei, mas eu faço mestrado em museologia na USP. Eu não paro. Você já terminou o doutorado e agora está fazendo outro mestrado. Estou fazendo mestrado em museologia, Olha só. que é uma continuação dessa pesquisa, que essa pesquisa do meu mestrado em arqueologia, ela era muito concentrada na cidade de Santos. Agora, a minha pesquisa atual no mestrado em museologia é pensar uma musealização da arqueologia marítima Brasil e mundo. Assim, o que, Nossa, que muito os legal. museus importantes do mundo têm a trazer de contribuição para a gente, porque a gente tem que pensar como proposta de musealização da arqueologia marítima no Brasil. É, eu também acho, eu gosto muito. Ah, você é suspeita, mas realmente é um, é um tema muito interessante, porque se parar para pensar que a gente ainda tem um debate grande sobre a legislação da própria, digamos, descoberta, que não é descoberta, né? Que são os achados, da própria conservação, de quem tem a responsabilidade sobre o patrimônio subaquático, e a gente, ao mesmo tempo, já tem que pensar em como conservar, como fazer a educação ambiental, educação patrimonial sobre o patrimônio, né, que é encontrado. Então, acho um tema extremamente pertinente, porque, embora a gente tenha esses debates na legislação, a gente não pode ficar atrás dos outros países também na forma de conservar, né? Sim, em relação à musealização, são muitas
questões, assim, como eu estou mexendo agora no meu texto de qualificação, daí paro para pensar em todas elas, né? Uma é que existem museus que têm acervo de arqueologia marítima no Brasil, só que nenhum desses acervos veio de pesquisa arqueológica. Aí, ao longo de 25 anos, nós temos quase 40 pesquisas já de mestrado e doutorado em arqueologia subaquática, mas nenhuma das pesquisas gera acervo e nem comunicação nos museus. Então, as pessoas via museu não têm acesso hoje no Brasil a essas pesquisas que são desenvolvidas, porque não tem nenhum museu que fale de nenhuma dessas pesquisas. E como que é feito? E eu digo, Desculpe, continue, por favor. não, eu digo que no Brasil a gente tem uma coisa ruim e uma bênção. Uma coisa ruim é que a gente não tem uma musealização da arqueologia subaquática de fato, né? Uhum. Ou seja, um museu que mostre o que acontece nas pesquisas de arqueologia subaquática. Por outro lado, a gente tem a chance de criar tudo novo, porque e isso é muito legal, né? Uma coisa diferente da arqueologia do Brasil para a arqueologia fora do Brasil. Fora, dão muita ênfase aos naufrágios. E naufrágios de períodos mais antigos. Aqui na Europa eu noto muito isso. Então, assim, se o naufrágio é do período colonial, né, das grandes descobertas, Portugal, Espanha ali se interessam numa coisa legal, mas se o naufrágio é romano, aí ele é incrível, porque ele é muito antigo. E se o naufrágio é fenício, ele é mais incrível ainda, porque ele é muito mais antigo. E no Brasil, como a gente tem uma dificuldade, até por uma questão legal que eu acho que você vai abordar depois de mergulhar nos naufrágios, nós desenvolvemos várias áreas. Então, tem muito trabalho voltado para a paisagem, né? O meu doutorado tem a questão da paisagem, o doutorado do Leandro Duran trabalha com paisagem, o doutorado da Luciana Alves trabalha com paisagem, Luciana Novaes trabalha com paisagem, tem a questão das gravuras rupestres submersas, que alguns deles trabalharam lá na Amazônia. Aí não é tese de doutorado de ninguém, mas tem um artigo científico que eu acho que você até leu sobre isso, que é do Paulo Bava, do Durango, não sei se o Calipo está nesse artigo, mas do Gilson também. Então, que é uma coisa diferente, né? Fora do Brasil não tem gente estudando O que é a gravura arqueologia de submersa e paisagem? submersa. Voltada para entender a paisagem, assim, como é que eu vou te explicar? Como que a paisagem, enfim, entender a paisagem. Por exemplo, o do Leandro Duran, nossa, eu vou conseguir pegar mais fácil o exemplo de outra pessoa do que o meu. Ele pesquisa a Ilha do Bom Abrigo, em Cananéia, que era um lugar onde se tirava a gordura do bicho, né, tinha uma antiga fábrica de tirar gordura das baleias, que isso era comum no período colonial, né? Mas também tem toda uma questão geográfica, assim, da ilha, onde ela estava, por que ela chama Bom Abrigo, então entender mesmo o sítio dentro da paisagem. Entendi. O trabalho da Luciana Alves, que ela pesquisa quilombos. Nossa, o trabalho da Luciana Alves é incrível, que ela pesquisa quilombos em São Paulo. Quase ninguém pesquisa quilombo em São Paulo, porque não se vê São Paulo como um lugar de quilombo. E ela vai para Ubatuba e vê os marcos na paisagem, os nomes que as pessoas dão para a praia e que relação isso tem a ver com o tráfico de escravos no período colonial. Faz um marco, um mapa mesmo geográfico disso, e entende a questão de onde os negros chegavam, onde eles se escondiam, onde eram as rotas de fuga, e isso tudo é uma ligação com a questão marítima e com a questão da paisagem. Uhum. Né? O meu é uma pedreira, uma beira-mar. Então, uma pedreira no seco, ela é de um jeito. E como que é uma pedreira que é na água? A técnica para tirar a pedra dali, a técnica de transporte, né? De entrar e sair com os barcos, a questão do próprio escravo naquele ambiente, que eu chamo de ambiente de liberdade, não sou eu que chamo assim, eu peguei de um livro que chama Foi na Festa e o Rito, que é do Geraldo Silva, e ele fala do mar como caminhos de liberdade. É difícil você manter uma pessoa presa, sendo que ela conhece bem a rota de fuga. E o mar é uma rota de fuga que o senhor de escravo não conhece, mas o escravo conhece. Então, você não tem como manter ele muito ali embaixo da chibata, não.
porque ele sabe como fugir. Então você tem que pagar e ainda valorizar o trabalho dele para ele poder querer ficar. Então é uma coisa muito legal e que tem a ver com o mar, né? Com a Sim. paisagem da Praia do Francês em Alagoas. Então, muitos dos trabalhos de arqueologia no Brasil, subaquática, são ligados às paisagens. O da Beatriz é um trabalho de naufrágio, que é uma raridade, porque são poucos os trabalhos com naufrágio, principalmente o dela, o naufrágio do século XVI. As outras embarcações pesquisadas são embarcações mais recentes, século XVIII, século XIX. O que aqui na Europa é assim, né? Desculpa, não é arqueologia. Gente, não sou eu que estou falando, são os meus colegas que dizem, pelo amor de Deus, a gente pesquisa isso no Brasil, gente. É que Não, foi isso ontem aí para não é eles, né? arqueologia. Tá muito novo, muito de ontem. Foi ontem. Barco de metal, pelo amor de Deus, né? Então, ela é a única que pesquisa um barco de madeira no Brasil. E o Gilson Rabelli também pesquisou no pós-doc dele um navio negreiro, né, que também é um barco de madeira, só eles, as outras pessoas pesquisaram, inclusive o próprio Gilson no doutorado dele pesquisou o Conde, que é um naufrágio do século XIX, que já é barco de metal. E é Então, interessante a gente porque abriu vários campos. Então, se a gente vai pensar no museu, não é um museu que, como os museus da Europa, só falam de naufrágio. Vai ser um museu que mostra essas diferentes realidades que a gente tem pesquisado no nosso país. Então, a gente tem chance de fazer uma coisa muito diferente dos outros no Brasil. é um museu que vai ter a nossa identidade, né? Nossa característica e não algo herdado realmente do que já existe lá fora, ou aí fora. Sim. Agora, pensar isso é muito desafiador, né? Mas Eu você, gosto de desafio, é, adoro, mas isso tá assim, claro. como que a gente faz isso? Mas e como seria? O seu trabalho lhe propõe um modelo para realização desse espaço, dessa exposição? Olha, eu vou te contar uma coisa muito louca que aconteceu com o meu trabalho. Eu estava aqui já em Portugal, quando um rapaz chamado Davi Agape de Santos, estudante de arquitetura, manda um e-mail para mim e diz que ele está pensando em fazer um museu de arqueologia para Santos. Só que assim, por que é milagre? O Davi não me conhecia, o Davi não sabia que eu era de Santos, o Davi não sabia que o meu mestrado era um museu de arqueologia para Santos. Como que ele Ele te me achou porque achou? ele me viu no YouTube e assim, estava procurando alguns arqueólogos para dialogar, ninguém meio que ligava para ele, e ele falou: essa moça está aí no YouTube e ela vai me dar atenção, né? Ela vai me ajudar. Quando ele veio falar comigo, assim, Davi, você não vai acreditar. E comecei a mandar os materiais para ele. Então, hoje eu e o Davi, a gente tem conversado muito. Então, existe uma proposta 3D agora, que é a do Davi, é o TCC dele, e que está ficando muito legal. O que eu digo, Davi, a gente tem que fazer alguma coisa junto, e a minha dissertação de mestrado agora da museologia tem que dialogar com o seu projeto, porque ele está colocando em 3D o que eu pensava em 2D. Quando eu era no mestrado na USP, era uma coisa muito, né, da ideia, esse museu pode ser assim, pode ser assado. Quando ele pensa um espaço, e onde vai ficar a reserva técnica, onde vai ficar não sei o quê, a gente pensa nesse espaço infantil, como que a gente coloca no museu isso tudo que eu te falei das diferentes tipos de arqueologia que são feitas no Brasil em termos de subaquática, como que a gente pensa um espaço kids que não seja um depósito de criança, mas que dialogue com o restante do museu, sabe? Umas coisas assim. Então, agora ele me faz parar para pensar não só no campo filosófico da coisa, mas também na materialização, e tem sido um exercício muito legal. A gente conversa bastante, eu e o Davi. Então, logo, logo deve ter aí uma proposta 3D para esse museu, Muito porque ele bom. está terminando, tadinho, estou trabalhando muito nisso. Então é um projeto que vai ser executado ou ainda é só um projeto? É só um projeto. Ah, Mas assim, a gente tem esperança. Ele fez uma pré-defesa, né, do TCC. E ele falou: lê a pré-defesa. E eu assim, né, demorei ainda umas semaninhas para ler. Quando eu li, ele escreve lá na introdução dele que sonho que se sonha junto é realidade.
Então a gente tem um sonho, sim, de que vire realidade, mas para isso precisa se mexer, achar patrocínio. Apoio, Então, né? eu sou muito sonhadora, acho que é possível, sim, de tirar a proposta do papel, mas aí vai ter que ser assim, vamos terminar as nossas dissertações, nossos TCCs, e aí a gente começa a Iniciam correr no. atrás de uma coisa concreta. É. Mas, Cris, deixa eu te perguntar. A gente fala em museologia do patrimônio subaquático, mas ao mesmo tempo tem aquele conflito que é preferível não remover as coisas do local onde elas estão. Como é que a gente fala em museologia, fala em educação patrimonial com isso tão definido assim como uma regra, né, a ser seguida? Olha, são questões também que eu tenho me deparado muito com elas para pensar nessa questão do 3D do Davi, né? Então, uma delas, eu tenho que citar também uma pessoa que é um primo meu, que me ajuda muito com as questões da arqueologia subaquática, porque ele ama também os naufrágios, que é o Nazor Barbosa, e ele fala, Cris, você tem que trabalhar com os dioramas. Então, uma das ideias é fazer dioramas dessas embarcações. Já que a pessoa não pode mergulhar para ver, então eu faço um diorama, que é tipo uma maquete, ou tamanho natural ou tamanho reduzido. Os museus aqui da Europa trabalham muito com maquetes tamanho reduzido, né? É uma ideia. Eu amo a ideia de fazer uma maquete tamanho natural. E assim, maquete do naufrágio, que é isso que Nazor sempre fala para mim, né? Uhum. Ele fala, porque também às vezes trabalham com a maquete do navio inteiro. Mas quando a gente vai para baixo d'água, como a Beatriz vai lá pesquisar o Sacramento, o navio está desmontado, ele não está inteiro como no imaginário das pessoas. Então, como que eu levo isso para o museu? E aí é uma coisa que o Davi falava, tipo assim, ah, mas não tem graça, né, o naufrágio desmontado, mas vai ter que ter. A gente vai ter que achar um jeito disso ter uma graça. De repente, recriando o ambiente todo, a pessoa entrar e se sentir embaixo d'água mesmo, não sei, pensar realidades 3D, tem N maneiras de fazer isso, né? Uhum. Mas dá, é possível. Outra questão que a gente pensa é reserva técnica visitável. E aí eu tenho pensado muito, mas na conservação, às vezes de arqueologia subaquática, tem processos que eles não podem, que as pessoas não podem ter contato com eles. Vou te dar um exemplo claro. Por exemplo, a madeira. Quando ela está ali no processo de dessalinização, enfim, de cuidado, ela solta um gás, que é onde eu trabalho, a sala onde tem madeira dessalinizando, ela fica aberta o tempo inteiro, 24 horas, com aquele arzinho ligado, porque a gente não pode deixar aquele ambiente abafado, porque alguém pode se intoxicar com aquilo. Então, assim, como que eu coloco isso para as pessoas verem, né? Então, eu vou ter que pôr na parte da reserva técnica visitável uma coisa que não seja tóxico para as pessoas, que ela veja o processo, como que é, mas sem colocar em risco a saúde das pessoas. Uhum. E como faz isso? Não sei também, não tenho receita pronta. Eu conheço museu como o da USP, que tem reserva técnica visitável. E tem museu, como os daqui da Europa, que tem reserva técnica de arqueologia subaquática. Mas eu nunca vi as duas coisas juntas. Uma reserva Aquários, né? técnica de arqueologia subaquática teria que ser uma coisa assim, como uns aquários. Então é desafiador pensar, mas eu acredito que a gente vai conseguir chegar lá. Eu gosto da ideia dos dioramas deles serem interativos, né? Uhum. Deles ser feito de um jeito que a pessoa não fique assim só na contemplação, que consiga pisar, subir, tocar. Eu gosto muito dessa ideia assim do sensorial, né? De você se sentir no ambiente. Pode ser também. Isso permitiria Tem técnicas também, para você pôr o cheiro, né? Um cheiro de mar. isso permitiria também acessibilidade, né, para cegos e de repente para surdos também, né? Cadeirantes. Sim, sim. Acaba sendo Olha, inclusivo, né? acaba sendo inclusivo, acaba sendo. Ah, mas eu adoro, é assim, é um exercício muito gostoso de imaginação mesmo, né?
principalmente nessa fase, assim, que é projeto, vamos pôr toda a imaginação para fora. E depois como executa, respira, que vai aparecer um jeito legal de executar Eu acho isso. que a parte de execução é a mais fácil, que ter a ideia é sempre mais difícil, né? Inovar é sempre mais específico, mais. É inovar, né? É você pensar em algo que nunca teve. E Outra coisa que eu falo também é que a arqueologia subaquática também dialoga muito com a etnografia, né? Que é uma coisa que aqui na Europa não é muito assim, né? Geralmente, quem está produzindo no presente está no presente, quem está no passado está no passado. Se bem que o projeto que eu trabalho atualmente tem um olhar sensível para isso, porque o projeto que eu trabalho por mais tempo é na Ria de Aveiro, e a Ria de Aveiro tem toda uma produção naval atual dos barcos moliceiros, dos mercantéis, das bateras, que eles têm um desenho específico no barco, tem uma forma de construção específica, eles montam nos barcos uns painéis, parecem uns quadros de arte naif, e isso é muito da Ria de Aveiro. Então, por conta dessa particularidade, o projeto de arqueologia que eu participo tem uma sensibilidade para a produção atual, para a etnografia, né? Para os arquitetos navais da atualidade, para as pessoas que pintam esses barcos na atualidade. Mas eu sei que isso é uma raridade mesmo aqui na Europa. Não é comum que isso aconteça, que se valorize o presente. uhum. No Brasil, a gente pode fazer muito isso, porque a gente tem um litoral gigante, com muitas comunidades amazônicas ainda aí produzindo barcos, né? Como se produzia antes dos portugueses chegarem na atualidade. Então, isso assim é muito rico para a arqueologia. No Brasil, a gente pode explorar isso. Por outro lado, eu sei que quando você põe num museu um galeão, um canhão, uma âncora, isso enche os olhos das pessoas, né? E quando você mostra assim coisas mais da comunidade ribeirinha, não, as pessoas já, é do povo, né? Ali da comunidade, é dos pescadores. É de ontem. Então eu falo que é de ontem. Falo que é outro desafio tornar esse conhecimento também tão atrativo, tão bonito, tão gostoso, tão que as pessoas queiram conhecer, como elas querem conhecer um naufrágio de um galeão, sabe? Como que Então pode também é fazer outra coisa isso? desafiadora, colocar o conhecimento etnográfico na mesma, não sei ainda. Não sei ainda. Mas eu penso, eu gosto muito de estudo de recepção, né? Isso eu aprendi muito com a Marília, que é a minha orientadora. Sinto que uma das formas é conversar mesmo com as próprias comunidades. Assim, como vocês gostariam que o conhecimento de vocês aparecesse ali para as pessoas? Pode ser um caminho, Isso é um pode ser um bom caminho. caminho, né? Porque às vezes o Sim, pesquisador, ele trata, ainda mais na área de humanas, ele acaba tratando o que deveria ser um contato como um objeto, né? E ele perde esse lado humano, assim, de saber o que é como que aquele grupo se representa, né? E isso é interessante ser falado, porque é o mais interessante da identidade, né? sim, e na minha trajetória eu também tenho umas coisas muito loucas que aconteceram comigo, né, Gi? Porque eu fui professora, eu dava aula para crianças pequenas. Durante 2 anos, eu trabalhei na Ilha de Ana, em Santos, que é o último reduto caiçara, um dos últimos do litoral paulista e o último da cidade de Santos. Então, eu convivi numa comunidade de pescadores. E a escola foi construída em cima de um sambaqui, que é datado de 4.500 anos atrás. Então, assim, quando você me pergunta, olha, eu não sei direito a resposta, mas eu sinto que ali naquela realidade eu posso encontrar algumas das respostas que eu estava buscando, porque é uma comunidade que vive em cima de um sítio, ou seja, as pessoas traduzindo aqui, há 4.500 anos, naquele mesmo lugar, praticam a mesma coisa que a pesca. Então, você chega lá, hoje em dia mesmo, que eu fui visitar a ilha algumas semanas antes de vir aqui para Portugal, e cheguei lá e tinha um pescador consertando a rede de pesca dele, sabe? Então, assim, você pode comer o peixinho ali e ver o pescador do lado consertando a rede dele, ou limpando o barco que ele vai sair daqui a pouco para pescar.
E tudo isso você pisa em cima de um sambaqui de 4.000 anos quando você está chegando na ilha. Então, tudo muito ali junto e misturado. A Então, eu gente não sinto que precisa. isso que eu vivi. A gente acaba, às vezes, procurando a história que existe no passado da Europa, né, em outros países, sem perceber que aqui também tem uma história milenar, né? Isso é... É verdade que o Brasil tem uma história milenar que a gente não conhece. Quando começa a contar a história do Brasil, começa com a chegada dos portugueses, né? E não é assim. A gente tem aí, hoje em dia, comprovado no mínimo 50.000 anos de história. Então, tem que trazer, como que a gente traz para as pessoas que o nosso território é habitado há pelo menos 50.000? Quem eram essas pessoas que viveram há 50.000, há 20.000, como o povo da Luzia lá, né? E, que é o crânio mais antigo aí conhecido no Brasil, e como que era essa realidade de 4.500 em Santos, enfim, e trazendo, E né? como que essa comunidade lida com essa história toda? Eles não exploram a questão arqueológica, eles exploram muito a questão do ser o último reduto caiçara da cidade de Santos. E como teve um empreendimento perto deles, então eles hoje em dia têm uma associação organizada, eles recebem o turista, mostram o modo de vida deles, a pessoa come a comida tradicional deles, vê tudo isso acontecendo, né? Vê a pesca, eles explicam como que é feita a pesca, como que é a vida deles, porque eles vivem também em umas casas com uma construção bastante característica, assim, de madeira, como eram construídas as primeiras casas das pessoas que chegaram, enfim, dos primeiros colonizadores, se faziam essas casas de madeira como palafita, né? Que é muito comum das comunidades ribeirinhas, esse tipo de construção. Então, eles exploram isso. A parte do sambaqui, não, fica Mas o de samba aqui, lado. ele não é diretamente relacionado a essa comunidade, né? Ele tem uma história que de alguma forma se repete, por exemplo, com a pesca, mas não é a ancestralidade desse povo. Não, não, não é. Uhum. Não é. Mas como que a gente chama? Tem um nome em arqueologia, são lugares persistentes. Quando o mesmo lugar é habitado em períodos diferentes, as pessoas acabam fazendo a mesma atividade, mas sem necessariamente elas serem conectadas entre elas. O lugar é a paisagem que conecta as pessoas à atividade desenvolvida ali, né? Uhum. Seria isso. Por Então, isso é muito legal também, mas não tem uma conexão direta. isso é fascinante, né? Saber que o meio acaba induzindo as pessoas a esse tipo de usufruto mesmo, né? Que tem uma Na certa arqueologia, responsabilidade. isso do meio é uma grande discussão, Gi, porque tem uma corrente mais assim, né? Tipo, o meio determina o que as pessoas vão fazer. E tem outra corrente que leva outras questões em consideração, mais antropológica, que as pessoas também têm gosto. Então, vou te dar um exemplo prático. Outro dia eu estava entrevistando a Gabriela Mingatos, que ela é zooarqueóloga. E ela falava que no sítio arqueológico que ela pesquisava, as pessoas não comiam um animal que tinha mais gordura, mais alimento em abundância. Esse animal convivia ali meio que como um doméstico e eles iam para longe caçar um outro tipo de animal porque aquela comunidade tipo, gostava mais de comer aquele outro animal que estava longe deles. Também tem a questão de matéria-prima, que nem aqui em Portugal, no sítio onde eu trabalho, às vezes a gente encontra sílex preto, né? E esse sílex preto, eu já fui ler na literatura que ele não é dali de Aveiro. Então, esse povo da pré-história que viveu em Aveiro ia muito longe atrás desse sílex preto para poder produzir as suas ferramentas. Então, sempre que eu encontro um sílex preto ali é para ficar de anteninha ligada, porque ele veio de fora, porque as pessoas preferiram o sílex preto do que o quartzo, que é o que tem em abundância em Aveiro para fazer suas ferramentas. Então tem isso também. Como somos humanos, a gente tem o gosto pessoal, né? Então nem sempre o meio determina, é muito relativo de comunidade para comunidade. Mas nesse caso da ilha de pesca, acontece, e em vários outros casos de vários outros sítios arqueológicos, isso acontece também, mas não é regra. Porque o ser humano ele acaba
refletindo sobre o que é melhor para ele, né? E às vezes realmente, e é por esse motivo que eu acho que nossos ancestrais talvez tenham caminhado tanto pelo mundo, né? Nesse processo de Sim, evolução. inclusive por mar, né? A gente diz assim, a gente que estuda e pensa arqueologia subaquática com mais profundidade, o quanto desses povos da pré-história faziam de caminhos marítimos que nós hoje na atualidade não conhecemos e não conseguimos mapear, e muitas vezes por considerarmos a nossa realidade do presente, a gente deixa de ter um olhar atento para como a coisa acontecia no passado. Uhum. Por exemplo, as correntes marítimas, elas formam uma espécie de caminho. Então, a gente que está sempre na Terra não para pensar que existem caminhos marítimos, mas quem está no mar conhece esses caminhos. É como a história lá do que falam, né, do Pedro Álvares Cabral, que se perdeu numa calmaria, não sei o quê, veio parar no Brasil. Isso já se sabe que não é bem verdade. Os portugueses já tinham noção de que naquela região da África tem uma corrente que ela traz ali para a região da Bahia. Tipo, pôs o barco, ele praticamente vem sozinho, digamos. Não é bem isso, mas assim, para ser didática aqui. E assim como tem esse, tem vários outros. Sem contar que as correntes, elas mudam de tempos em tempos, porque a geografia muda também. Pensa que 100 mil anos atrás, a gente tinha a África um pouco mais perto do Brasil, porque o Oceano Atlântico era menorzinho. E com certeza as correntes marítimas eram outras também. Então, a Niede Guidon defende isso, né? Que as pessoas vieram da África para o Brasil por essa corrente marítima da África para o litoral brasileiro. Tem arqueólogo que não concorda com isso, mas assim, não concordar com isso também é não pensar. Não estou dizendo que eu concordo totalmente, mas eu estou dizendo que eu penso, por que não? Né? Eu não posso dizer que sim, mas eu também não posso dizer que não, porque eu não conheço essa dinâmica marítima de 100 mil anos atrás para entender como que os povos Sim. estavam ali entre um continente e outro, podia ter uma outra corrente, um outro conhecimento. Outra coisa que a gente subestima muito os conhecimentos das pessoas da pré-história, né? Então, assim, não, como eu tenho um colega aqui jovem, arqueólogo náutico, que fala: ah, você me diz isso, mas imagina eu dizer que fez uma viagem no século XVI, mas construiu um galeão aqui na África, ou aqui na Espanha, ou aqui em Portugal, para poder viajar até o Brasil. Uma pessoa da pré-história não tinha o conhecimento naval de construir uma máquina que cortasse o oceano para atravessar de um lado ao outro. Sim, mas e quem diz que a pessoa da pré-história não tinha no conhecimento do barquinho dela lá, na leitura do céu e no conhecimento das correntes marítimas, um saber que a fizesse atravessar o oceano? Eu não estava lá, também não posso dizer que não, sabe? É a mesma questão das Então, pirâmides, né? Das pirâmides, da, das grandes construções históricas que você tem e você não sabe como que elas foram feitas exatamente, né? Como as próprias. Como que é o nome? A Ilha de Páscoa, os monumentos da Ilha de Páscoa, como aquilo foi para lá, né? É um conhecimento que a gente não tem hoje. A gente não consegue. e aí você tem excelente o exemplo da Ilha de Páscoa. Você tem na Ilha de Páscoa aquelas estátuas gigantes de pedra, todas com traços negroides, né? E que existem estudos, Que inclusive, que não são elas traços vieram. das pessoas daí, Isso, e que vieram pela água também, né? Uma das hipóteses das pedras. uma das teorias. Isso, é, não Ou por sei. que algum africano não pode ter ido para lá e ter começado a esculpir com um rosto mais africano do Com que das certeza, pessoas da Indonésia, né? com certeza. É muita. Ainda Então são. existem muitas teorias que precisam ser testadas, né? Que a gente não pode negar realmente as possibilidades que existem. E você estava me contando um pouco que existe essa mudança de interpretação mais cultural, né? Sobre a importância de um patrimônio mais recente ou mais antigo, digamos assim. Antigo não é um termo muito adequado, mas de outras épocas, né? Que o Brasil, a cultura brasileira, países que foram colonizados mais recentemente dão valor para algumas coisas que os mais historicamente avançados não têm tanta importância.
Como que isso reflete na legislação que existe da Unesco e nos países que você conhece? Olha, para mim isso foi um choque primeiro, porque eu cheguei aqui achando uma série de coisas lindinhas, né? Como as faianças que a Beatriz estuda dos naufrágios dela, e aqui eles falam, isso aí é Domten, tipo assim, não liga. A maior parte dos arqueólogos não tá nem aí para as faianças, porque não é nenhuma cerâmica romana para você ficar dando esse valor. E eu assim, como assim não é nenhuma cerâmica romana? Só a cerâmica romana que importa, a faiança não, mas tem tanta informação, né? Porque no Brasil, quem estuda faiança vai ver que parte delas vinha de Portugal, que parte vinha da Inglaterra, outra parte vinha da. Não, a Espanha não produzia faiança, mas a Inglaterra produziu muita. Assim, tudo isso tem uma série de informações para a questão da relação do Brasil com povos aqui da Europa, né? E para eles, assim, não. Na Unesco, já que você perguntou de legislação, interessante que eu acompanhei um pouco das discussões sobre isso aí no Brasil. Então, assim, para a Unesco, para a convenção da Unesco, é considerado arqueológico uma coisa que tem mais de 100 anos. Isso não tem relação só com a questão arqueológica, mas também com a questão dos seguros. Um naufrágio, uma companhia de naufrágio de barcos, tem os seguros e os seguros delas são de muitos anos, são muito longos. Então, assim, eu vou considerar como arqueológico uma coisa que ainda está dentro de um seguro, sabe? Fica meio esquisito, assim, na cabeça da Unesco. Mas eu lembro que quando foi feita, naquele artigo que você leu, que eu escrevi com Bava, fala de uma moção, que é como uma proposta de arqueologia subaquática para o Brasil, com base nessa convenção da Unesco. E na moção brasileira já se considera como patrimônio arqueológico uma coisa que tenha mais de 50 anos, e não 100, como da Unesco. Então, algo aí a ser pensado, né? Mas como essa legislação não foi aprovada, então oficialmente é uma discussão que nem existe, assim, existe entre nós da arqueologia, da academia, mas tem pessoas aí pesquisando naufrágios com menos de 100 anos, como o do Felipe Dantas, né? Que ele pesquisa o naufrágio da Madeira. E esse naufrágio da Madeira, ele já é início do século XX já. Então, pela convenção da Unesco, não é considerado arqueológico. Mas, Isso, numa visão assim, mais dos arqueólogos subaquáticos brasileiros, então a gente pode considerar como arqueológico. mas por que existe essa diferença, assim? Afinal de contas, a gente precisa de um distanciamento histórico do objeto para poder fazer uma análise dele, mas, ao mesmo tempo, saber antes permite que a gente tenha uma capacidade de desenvolver uma informação que ajude na preservação, ajude na manter a história daquilo e contar a história disso para futuras gerações. Por que essa diferença? Por que ela é tão significativa assim na prática? Essa diferença de valorização do patrimônio, No do mais tempo, né? De antigo, do mais 50, 100 recente, anos. É. olha, na prática, a questão aqui para a Europa, né, tem muito mais a ver com uma questão de identidade do que uma questão prática. Uhum. O europeu, ele tem, e principalmente aqui da Península Ibérica, né, Portugal, Espanha, que é quem eu convivo mais, tem aquela coisa de querer se identificar com o romano. Nós somos descendentes diretos dos romanos. Então, assim, tudo que arqueologicamente comprove que os romanos estiveram aqui, que os romanos construíram isso, que nós somos ligados diretamente a eles, então isso é importante. O que passou disso? Período medieval já, né? Nossa, período islâmico. Poucos arqueólogos estudam o período islâmico e a Península Ibérica foi ocupada pelos islâmicos por quase 1000 anos, do século V até o século XV, mais ou menos.
Então, eu também não tinha noção disso, mas eu vivo com com 4 espanhóis, e 3 deles estudam período islâmico. E eles falam para mim, Cris, nós somos raridade, porque quase ninguém estuda período islâmico. Você convive com 3 pessoas que estudam período islâmico na Espanha. Mas então, se eles não falassem, eu não ia me atentar para isso, né? Mas como ele é o objeto de estudo deles, eles fazem esse tipo de comentário. Mas não interessa para o europeu do presente se identificar com os mouros, com os islâmicos, com os árabes. Não, eles vieram para cá, tipo, fizeram alguma coisa e depois a gente expulsou eles. A gente era romano, continuou romano e até hoje é romano, sabe? Então tem essa questão é mais ligada à identidade mesmo do que questão prática. O que não é legal, porque eles acabam deixando de investigar assuntos que seriam interessantes, assim, a meu ver, né, como brasileira, Uhum. bem como pesquisadora do Brasil, que seriam interessantes para entender até o que é essa Península Ibérica do presente, o que os árabes deixaram de influência, porque deixaram, por Muito. exemplo, os árabes nesse período da Idade Média, em termos de matemática, estavam muito mais na frente do que os europeus. Uhum. Os árabes até se discute na questão da arquitetura naval, né, da construção desses barcos que depois viraram os galeões, que são grandes máquinas de guerra, que são projetados para romper as grandes ondas de um oceano Atlântico e atravessar com mais facilidade do que um barco menor. Muito dessa arquitetura tem influência dos arquitetos navais árabes, e isso algumas pessoas começam a mapear. Mas não é interessante para eles na academia falar sobre isso, porque é um assunto que os deixa desconfortáveis. Então é muito esquisito. A meu ver, para mim, brasileira, às vezes eles entram entre eles nos conflitos loucos, assim, de eu falo, nossa, tipo, o que eles estão discutindo, né? Português e espanhol eles têm muita rixa entre eles. A gente compara aí no Brasil, vamos pensar São Paulo e Rio, é uma coisa assim, português e espanhol. E quem foi o primeiro? Não, quem foi o primeiro vai para o mar foi o espanhol. E o português vai dizer, não, quem foi o primeiro foi o português. E aí o Cristóvão Colombo é português, tu é espanhol. Nossa, mas são umas coisas loucas, assim. E daí fica nessa, né? Que Mas para mim, que sou de fora, não tem o menor sentido. ao oposto disso, né, é a gente estudar uma história tão recente, como a de 50 anos. Essa arqueologia de 50 anos. Pra gente, é o que para eles é o passado recente ali deles, né? Mas por que que a gente deveria incentivar isso, deveria incentivar essa pesquisa recente? Ah, é parte da nossa história, né? A gente não estudou nada, assim, arqueologia, aí eu vou falar como o meu lugar no mundo da arqueologia, porque no Brasil também tem arqueólogos que consideram que a arqueologia histórica não é arqueologia. Então, assim, o que eu estudo de pré-história, isso é arqueologia. O que fazem aí depois que os portugueses chegaram, isso não é arqueologia, isso é história com cara de arqueologia. Então, rola isso no meio acadêmico no Brasil. O que é uma coisa que eu, que vim da educação, acho muito estranha e engraçada. Porque para a pessoa que não é arqueólogo, a pessoa identifica a arqueologia pela arqueologia histórica. Então, olha, esse prédio é muito antigo. Ah, isso aqui é arqueológico. E para a pessoa que estuda só arqueologia, não, é muito doido isso, assim, né? Para mim que penso divulgação científica, para mim que estou pensando o outro que não é arqueólogo e o olhar dele para a minha ciência, para essas questões que eu vejo que a gente discute dentro e que as pessoas de fora fazem interpretação sobre o que a gente faz, o que a gente estuda, é muito engraçado, assim. Hum. Então, não é todo arqueólogo que aceita que a gente tem que estudar o passado recente. Isso é, assim, digamos, 5% dos arqueólogos a 10% concordam com essa ideia. E vem dentro de uma arqueologia pós-processual, que dentro da linha teórica da arqueologia é a última, digamos assim, né? Que ela se abre mais para essa arqueologia da resistência, que aí vai estudar temas mais engajados, né? Feminismo, criança, idoso, preso político, que também é ligada a uma arqueologia mais voltada para o passado mais recente.
Então, são um pouco dos arqueólogos Conservação do meio ambiente também. também recente, conservação do ambiente, mas muitas questões assim da atualidade, né? Tem arqueólogo agora e arqueóloga, ou vamos pôr assim, né, na linguagem correta, arqueólogues, que agora se dedicam à questão trans. Então isso é uma coisa assim, o último do último do último, a revolução da arqueologia, que até mesmo a própria comunidade científica olha e fala, isso é ciência mesmo, a pessoa estudando trans na arqueologia, isso é ciência mesmo, as pessoas estudando negro na arqueologia, isso é ciência mesmo, a pessoa estudando mulher na arqueologia. Então, isso dentro do mundo da arqueologia também não é visto com bons olhos por todos os arqueólogos. Há muita resistência, assim, esse estudo da arqueologia mais recente. Mas eu fico feliz com uma coisa. Eu vejo que os jovens que estão entrando na universidade, na academia, já vêm com outra cabeça. E eu fico muito feliz. Como eu tenho, né, um canal no YouTube, como eu dou curso online, então eu tenho bastante contato com gente que está na graduação. Esse jovem que está entrando na graduação e essas jovens, elas também vêm de uma outra realidade. Por quê? Porque os arqueólogos da década de 1980, da década de 1990, vieram de uma classe, a maior parte deles, tá? Não é 100%, mas a maior parte, de uma classe elitista. Então, tem uma ideia mais elitista, essa coisa até beirando o que o europeu acha que é o correto, né? Do mais antigo, do mais afastado. E esse jovem novo que está entrando na universidade pública e nesses 12 cursos de arqueologia que a gente tem no Brasil, muitos vêm das classes populares, uma boa parte são mulheres, muitos são negros. Então, são pessoas que estão trazendo outras questões para a academia. E assim, isso então que estuda de arqueologia, isso é verdade? Eles e elas enfrentam uma resistência, porque os professores e as professoras deles não têm a cabeça que eles têm. Então, às vezes, eles entram em choque ali, né? Opa, mas eu penso assim. E o meu professor, que é a pessoa experiente, que tem nome, que tem aquele currículo, está me dizendo que não. E aí? Eu estou indo no caminho certo ou não, né? Então, mas eu penso que a arqueologia tem muito a mudar e cada vez mais se tornar engajada pelo público que a gente vem recebendo dentro das universidades. Mas, assim, até esses estudantes ganharem cargos de poder, virarem professores universitários, serem chefes e coordenadores das sociedades de arqueologia brasileira, da brasileira e das regionais, até eles serem os coordenadores dos museus e aí sim trazerem as ideias deles e delas para realmente dar validade, aí a gente ainda vai um bom período de caminhozinho. debates, Eles né? ainda estão na fase de bater de frente, tadinhos e tadinhas delas, né? Porque quando eu venho, Cris Amarante, tudo bem, que eu tenho a minha trajetória, vim de outro setor, né, profissionalmente, eu sou mulher, eu sou negra, mas eu tenho um doutorado. Então, assim, a pessoa pode até não gostar do que eu estou falando, mas o meu título e a posição que eu ocupo vai fazer a pessoa dar aquela engolida seco e falar: Tá assim, não validado, né? gosto muito, né? Mas é uma doutora falando. Outras Agora, o pessoas. estudante É. que está lá na graduação vir e defender essas ideias, tadinho e tadinha, até ganhar o respeito para falar, tá vendo que eu não estou falando isso sozinho? Mas assim, essa arqueologia engajada, ela não é nova, veio muito do movimento de arqueologia pública da década de 1980. Eu também não penso tudo isso à toa. Encontrei na academia o professor Pedro Paulo Funari, né, que foi um dos primeiros a trazer essa questão da arqueologia pública para o Brasil. Então, que me incentivou sempre muito nessas ideias, que me abriu muito os horizontes em termos acadêmicos e teóricos para essas questões, porque ele sempre esteve ligado a essas discussões, não no Brasil, mas em termos de mundo, inclusive aqui na Europa, nos
Estados Unidos isso tem uma força também, porque muitos dos indígenas que tiveram as suas terras atingidas, vou pôr até assim, atingidas por arqueólogos, começaram a reclamar que eles queriam a visão deles também sobre aqueles sítios e não só a visão do arqueólogo. Então, isso tudo veio muito do movimento da sociedade questionando os arqueólogos que estavam nas terras deles. No México é muito forte a questão da arqueologia ligada aos povos indígenas, porque É a história deles, no né? México é a história deles. Então, no México é muito forte isso da arqueologia engajada, né? Dos povos, deles terem, dos indígenas terem um espaço nos museus, de poderem dar opinião. Então, assim, e isso está chegando no Brasil. O Pedro Paulo Funari defende isso desde a década de 1980, sim, mas assim, são poucas as pessoas São formatos que passo a diferentes. passo vão entrando e começam a discutir isso, né? Mas eu tive muita felicidade, assim, de conhecer essas pessoas e conhecer logo, como a Marília Cury, que foi minha orientadora do mestrado, a Camila Moraes Wichers, que foi minha co-orientadora no doutorado, é um nome forte também na discussão dessa arqueologia pública. Cristina Bruno também foi minha professora, também tenho um contato muito próximo com ela e um nome muito forte nisso da arqueologia pública. Então, logo eu conheci as pessoas que já discutiram esses assuntos, eu não sou a única. Mas eu sei, aos poucos eu fui descobrindo que nós somos um grupo pequeno dentro da comunidade arqueológica brasileira. Eu até estou notando aqui que, além de pequeno, somente na arqueologia subaquática, é um grupo bem próximo, assim, né? Ele não é fechado, porque em todas as áreas que eu tive a oportunidade de conversar, a arqueologia subaquática é o que mais deu abertura para o diálogo, para que o olhar do outro que não é arqueólogo, chegasse, tentasse entender. Mas eu vejo que é um grupo bem formado, é uma parceria grande que vocês têm num grupo pequeno até de pesquisadores da área. Eu não sei se isso está correto. Olha, tá correto. Eu tô rindo porque assim, a gente tem os nossos, numa linguagem bem chula, a gente tem os arranca-rabo entre a gente. Mas ali no infringir dos ovos ficamos unidos, porque Se defendem, né? a arqueologia se defende, porque a arqueologia subaquática é um mundo pequeno dentro da arqueologia terrestre, né? Nós somos poucos e nós somos poucas. Então, estar unido também é uma forma de resistência, E de uma. continuar aqui, de ter trabalhos, de conseguir um espaço na legislação, porque isso você estudou, né? Eu sei que a gente já conversou fora daqui, que a legislação ela excluía a arqueologia subaquática, era como se fosse só a arqueologia terrestre, e a subaquática, quem cuida disso é a marinha, eu que sou fã, sou cultura, não quero saber, então ficava tudo meio solto, como se não fosse arqueologia. E Uhum. nisso o professor Gilson Rambelli tem um papel muito forte nessa discussão, né? Assim como o Flávio Calipo, Leandro Duran e Paulo Bárbara de Camargo. Nisso, os 4 primeiros arqueólogos subaquáticos do Brasil, eles brigaram muito para que a questão mudasse. Assim, isso tem que dar todos os créditos são deles, para que a arqueologia subaquática virasse linha de pesquisa na universidade, para que tivesse um laboratório de arqueologia de ambientes aquáticos na Universidade Federal de Sergipe, e mais a disciplina de arqueologia subaquática na Federal do Piauí, e mais a disciplina na Federal de Pernambuco, que aí já é o Carlos Rios, que não está dentro desse grupo dos 4, né, mas que também está ali desde o início na arqueologia subaquática. Existe o coletivo Submersos, que é um grupo que a gente tem no WhatsApp com todos nós e Tem o todas YouTube também, nós. né? Tem no YouTube o canal Diálogos Submersos, Depois eu vou deixar o link na e que é descrição uma também. forma. Sim, deixa. E então é uma forma de nos unirmos para fortalecer isso da arqueologia subaquática no Brasil, até ficar assim bem segmentado, Até, sedimentado. é, até você estava falando que ultimamente tem crescido muito o número de mulheres dentro da arqueologia, em função do passar do tempo, do acesso, né, da possibilidade de acesso à universidade, que antes era mais restrita. Mas dentro da arqueologia subaquática, como é a presença feminina?
Porque é uma mudança de vida, né, Cris? É abdicado que o É, padrão da sociedade fala que a mulher tem que ser. Porque você tem que ficar longe de casa, você tem que criar uma rotina que normalmente é atribuída com mais facilidade ao aos homem. homens. É. E como é que é isso? Existem muitas mulheres, está crescendo. Como é que é essa realidade dentro para a mulher? No meio acadêmico, sim. Hoje não é tão diferente o número, assim, em termos de números de pesquisadores. Agora eu não estou com o número aqui de cor, mas seria alguma coisa como assim, 19 homens que já defenderam mestrado e doutorado na área e 13, 14 mulheres que já defenderam mestrado e doutorado na área. Então, em termos de números, a gente não tem uma coisa assim mais tão dispare. Uhum. Tem uma questão que até 2013, então de 1992, que foi quando o Gilson Rambelli começou a pesquisar arqueologia subaquática no Brasil, assim, de fato, né, na academia, com metodologia, com uma teoria que amparasse as pesquisas. Até 2013, só homens tinham defendido mestrado e doutorado. As mulheres, elas começaram depois. Não significa que as mulheres não estavam pesquisando, significa que elas não tinham defendido o mestrado e doutorado. Porque se a gente pega a pesquisa da Beatriz Bandeira, que ela está há quase 15 anos pesquisando o Galeão Sacramento, então você faz a conta, antes de 2013 ela já estava pesquisando. Se você pega que eu entrei no mestrado em 2010 eu já estava Uhum. pesquisando. Nesse período também tinha a Ana Catarina, que é uma professora da Universidade Federal de Pernambuco, que já estava montando um mapa dos naufrágios de Pernambuco, isso antes de 2013. Então, assim, mas a gente não tinha até aquela data defendido nenhum mestrado e doutorado. A primeira a defender o mestrado foi a Luciana Novaes, na Federal de Sergipe, que ela defendeu, acho que em 2013. A Luciana já tinha um mestrado, parece, em antropologia, e aí ela conheceu o Gilson na Federal de Sergipe e fez um segundo mestrado em arqueologia. Então, em 2 anos, a Luciana entrou depois de mim no mestrado, mas ela defendeu antes, porque o meu mestrado tinha 4 anos. Eu entrei em 2010, defendi em 2014. Uhum. Ela entrou em 2010 ou 2011, 2012, 2013 ela estava defendendo, porque o mestrado dela foi mais curtinho que o meu. Então, assim, nós já estávamos, né, ali, esses nomes que eu falei ali pesquisando, mas, assim, de fato, ter um trabalho entregue, depositado e defendido, só o da Luciana mesmo, que foi bastante ousado, porque ela trouxe a questão racial, Exu submerso, Já que era para discutir a começar, começou africanidade. Começa com tudo. do jeito feminino de Já que ser, né? Vai em frente. chega chegando. E ela fala, imagina, ela disse que ela era sozinha na Federal de Sergipe de Mulher, que estava o Gilson Manelli, o Paulo Bava de Camargo, o Leandro Duran, grandes nomes da arqueologia subaquática, e ela ali sozinha de mulher, né? E ainda defendendo um Exu submerso. Imagina que foi bastante desafiador, mas enfim, ela levou ao cabo a pesquisa, foi, defendeu, fez curso de mergulho, hoje em dia ela é professora na universidade, acho que na UNEB, do estado da Bahia, e coordena projetos de arqueologia subaquática, uma mulher aí bastante conhecida no meio da arqueologia subaquática. Então, hoje temos algumas de nós trabalhando, mas já dentro do licenciamento, coordenando pesquisas, ainda não teve a Luciana mesmo, coordenando uma pesquisa pequena, mas só, assim, tipo, de todas as pesquisas que são feitas, acho que a Luciana foi a única mulher mesmo a coordenar uma pesquisa no Brasil curta. Ainda não E tem. eu vim coordenar aqui, né, em Portugal. É isso que eu Não ia tem perguntar lugar no agora. Brasil. Abriu a porta fora, minha filha. Depois de tanto sacrifício, vamos lá. Estou aí para ontem. Fora valorizam mais a mulher no mercado ou não? Olha, eu não gosto de
falar assim em termos de, na Europa, no Brasil, vamos falar em termos de empresa. Na empresa de arqueologia que eu trabalho aqui em Portugal, que é de um casal de arqueólogos, da doutora Yolanda Fraga e do doutor Tiago Miguel Fraga. Ele é um grande nome da arqueologia subaquática da atualidade, ele é especialista em arquitetura naval, fez o mestrado dele no INA, nos Estados Unidos, já publicou texto com grandes nomes, já fez, é um National Geographic Explorer, então ele é super, hiper, mega. Eu sou muito fã do meu Dá pra chefe. perceber, admiração. É, É gostoso e ele trabalhar com alguém criou. assim, que a gente admira. Maravilhoso, maravilhoso. Porque além de ter toda a experiência dele, e como o Dr. Tiago ele foi professor, ele gosta de ensinar. Ele gosta de chamar a equipe quando a gente está no escritório e, peraí, agora eu vou dar uma dica de conservação para vocês, vou explicar uma coisa de conservação de madeira para vocês, vou explicar uma coisa sobre conservação de metais para vocês. E eu penso, gente, que maravilha, eu ganho para aprender, e não aprendo com qualquer pessoa, Sim. aprendo com o Dr. Tiago Fraga. Para viver, para ter vivência, né? Para aprender. Então, ele criou uma equipe que as mulheres e os homens estão ali em pé de igualdade. Então, na chefia, na direção científica, tem homens e mulheres. Na coordenação de campo, dos trabalhos de campo, tem homens e mulheres. Nas chefias de equipa, tem homens e mulheres. E em campo, na arqueologia técnica, tem homens e mulheres. Então, existe equidade de gênero no formato de empresa que ele criou. E é muito interessante, assim, é muito rico isso. Eu vejo, é rico no olhar, é rico na forma de lidar com a equipa, é rico demais, demais. Porque tem a questão da diferença de visão. Sim. Eu sou a favor de que mulheres e homens têm algumas diferenças na forma de agir. E que quando se trabalha junto e se complementa, é interessante. O homem, ele tem uma visão mais do todo, e a mulher tem uma visão mais do detalhe. Eu não tenho problema nenhum nessa parte, eu não concordo com todas as feministas. E isso é bom, porque quando você vai para um trabalho e o homem vai enxergar, né, o geral, e você vai falar, não, mas falta isso aqui, tanto em termos da prática, do dia a dia, né, como eu vejo a minha chefa, na prática do dia a dia, ela é muito assim de, né, preocupação com o bem-estar da equipe, as pessoas estão bem, então, né, que é uma coisa que o meu chefe já não vai pensar muito. Não e que um não possa, né, suprir o que o outro faz, né? Não que uma mulher também não supra o que o olhar do homem, nem o homem de uma mulher. Desde a sensibilidade dele está em ouvi-la, porque ele poderia também ignorar a opinião dela, né? Quando ele para e ouve e fala, não, realmente ela tem razão, e a gente tem que parar e pensar e chama a equipe, fala, e aí como está seu bem-estar, eles dois se colocam em pé de igualdade. Em termos científicos também, às vezes os homens vão muito, né, no geral da informação, e você como mulher, olha, mas precisa de mais detalhes nesse dado aqui. Tem poucos dados para dizer isso que você está dizendo. A gente tem o exemplo da própria Beatriz, né, com o Galeão, que antes dela 2 homens pesquisaram e ela veio para arrematar todos os estudos que tiveram com um olhar mais minucioso ali, mais detalhado sobre o que está lá, né, submerso, o que foi retirado e tudo mais. Sim, quando ela mostrou, eu adorei aquele mapa que ela mostrou na entrevista com você, que ela sobrepôs os mapas das 2 pesquisas anteriores, né? E agora é o meu olhar, Beatriz, como que eu analiso os dados das 3 campanhas para entender a dispersão dos materiais ali no Galeão. Fantástico, eu sou uma mulher para fazer isso. A gente tinha que ter feito aquilo porque ela trouxe a proposta ali, olha, tem a pesquisa do Ulisses, a do Rodrigo Torres e a minha. E ela colocou ali os mapas, eu falei, não, isso tem que estar junto, as pessoas têm que entenderem que realmente tem um olhar em etapas ali, e que você trouxe tudo isso, né, de diferente, assim, que a grosso modo pode parecer só uma evolução do estudo, o que realmente é, mas o detalhe com que o cuidado com que ela trabalha, os detalhes, realmente é o diferencial de repente, uma mulher ou de um homem
com a intenção de trabalhar com isso, que ele se prepara para isso, né? E dentro da arqueologia. A Camila, só para completar o que você fala, assim, que tem muito a ver. A Camila Moraes Wichers, que é uma arqueóloga, né, que eu sou muito apaixonada também, ela traz isso que você disse, que nas questões machistas dentro da academia se quer diminuir o trabalho da mulher como se fosse menos. E ela falou: eu tenho percebido, nas análises que eu tenho feito, que os trabalhos das mulheres não só são bons, como em muitos casos são melhores que os dos homens. Então, esse caso que você traz da Beatriz é, sim, né? Exemplo ipsiliteris daquilo que você comentou e do que a Camila vem analisando em termos acadêmicos mesmo, né? Em comparação das Com pesquisas dados, dos né? homens com as pesquisas das mulheres, com dados. Não é só um achismo, não é o olhar empírico, são os dados que estão ali. Então, mas para a gente encerrar só, Cris, eu queria perguntar para você sobre a área de atuação do arqueólogo subaquático, porque a gente falou bastante de diferentes áreas de atuação ali, de forma superficial, mas falou do arqueólogo terrestre, né? E também do arqueólogo como um profissional, assim, diferente do ambiente. Mas dentro da arqueologia subaquática, quais são as áreas de atuação do arqueólogo? Olha, eu tenho pensado muito isso em termos não só de subaquática, mas de arqueologia como um todo, que se explora muito pouco as áreas de atuação que a gente tem todas as chances, né? Então, tanto dentro da subaquática quanto na terrestre, fica muito assim, arqueologia acadêmica voltada para a universidade, arqueologia no licenciamento voltada para os empreendimentos. Mas não tem só isso, a gente já comentou aqui que tem os museus, né? E aí seria uma outra forma das pessoas trabalharem, que ainda é muito pouco explorado. Não é todo museu de arqueologia que tem um arqueólogo trabalhando. Isso sim, a gente tem que brigar por isso. É um espaço que é nosso. O mínimo de um museu de arqueologia é que ele tenha um museólogo, já que ele é museu, e um arqueólogo, né? Museólogues e arqueólogues. Então, e tem outras áreas que aí eu venho discutindo, lidando muito nos meus cursos, que a gente tem como captar recursos, a gente tem como trabalhar com marketing digital, que são coisas que a gente ainda não trabalha, tem como trabalhar com economia criativa, que quase nenhum de nós trabalha. Então, tem aí um mundo, e eu digo que a gente. Eu digo não, algumas pessoas dizem, né? O Gilson Roberto também diz muito isso. A ciência que a gente pesquisa é muito fotogênica. Arqueologia é fotogênica. Arqueologia subaquática, então, é fotogênica da fotogênica. Você mostra uma foto de mar com naufrágio lá, as pessoas já ficam, né? Tipo, a Marília Cury fala, por isso que você gosta, é tudo tão azul, é tudo tão bonito, chama atenção. Então, a gente tem que aprender a usar a fotogenia da nossa ciência para atrair recursos, não só o recurso pelo recurso, mas o recurso para a gente conseguir trazer transformação social, porque dá, e também trazer recurso para a gente continuar pesquisando, né? Uhum. Eu sinto que vai muito no caminho da pesquisa engajada também. A partir do momento que a gente se conectar mais com as pessoas e realmente provar que por meio da ciência a gente consegue trazer uma transformação social, a gente vai conseguir isso com mais facilidade. Mas aí a questão não está no cenário, está na cabeça de arqueólogues, da gente se enxergar assim e sair do lugar de eu sou só a pessoa que estuda a madeira do naufrágio, eu sou só a pessoa que estuda a cerâmica do naufrágio, mas eu também sou uma pessoa empreendedora, eu também sou uma pessoa ativista, eu também sou uma pessoa, sou uma pessoa um pouco produtora cultural, são esses arqueólogos que vão conseguir trazer uma mudança nos paradigmas profissionais que a gente tem até o momento. Uhum. Eu creio que vai ter. Tem gente chegando aí já com essa vontade, já tendo mais sacadas e que vai chacoalhar. Penso então, que dentro de pouco tempo a gente tem novidades na arqueologia. Que ótimo. Mas então o arqueólogo ele pode atuar em qualquer área do conhecimento, de qualquer área da economia, digamos assim? Sim, desde que você saiba montar um bom projeto para e captar. Certo. Tem muita gente da nossa área que usa mais da nossa área do que a gente mesmo.
mesmo, né? Caçadores de tesouro. Eles usam o lado sedutor da ciência, eles não são cientistas, mas eles conseguem financiamento só com a sedução. A gente tem a ciência, o que falta para a gente? Usar a sedução. E olha que esse povo capta milhões e milhões e milhões. Então, assim, vamos entender o segredo. Ao invés de só criticar, vamos fazer engenharia reversa, né? Como que esse Exatamente. povo faz para conseguir recursos? Ah, tá, eles usam desse artifício, desse e desse. Então, é isso aqui que eu não estou fazendo. É isso aqui que eu preciso fazer para conseguir o recurso. Sim, mas vamos supor que algum jovem que E esteja. eu te falo assim, primeiro, desculpa te cortar, Gi, mas assim, eu fui tendo essas sacadas e que nem agora eu estou gerenciando um recurso que acabou de chegar de 2 vídeos para o meu canal, né? E eu consegui pleitear, é um recurso de cultura. Então, claro, eu não estou usando para uma escavação, mas eu estou usando o recurso para divulgação científica. Então, eu não estou falando de uma coisa que eu ouvi falar. Estou falando de uma coisa que eu experimento na minha vida e que eu não vejo outras pessoas da minha área fazendo o mesmo. Ou também se fazem, ficam caladinhos e não contam nada para ninguém, né? Também tem isso. E a ideia é contar para os jovens que estão chegando, né? Olha, gente, vocês têm isso aí também na mão. Usa e abusa. Mas, Porque a sua sobrevivência depende disso. mas eu fico pensando naquele jovem que tem que explicar para os pais que quer fazer arqueologia e os pais ficam preocupados como ele vai ganhar dinheiro, como que ele vai se sustentar. Eu penso que se eles tiverem essas respostas todas, eles têm mais facilidade de convencer os pais. É, Mas como isso também não é dito para eles, sabe? O que se diz para os jovens é muito triste e cruel. Se diz para eles que o mercado está acabando, que a arqueologia está acabando e que eles não vão ter onde trabalhar. Tudo que eu puder fazer para mudar isso no meu cenário atualmente, eu farei com unhas, dentes, garras e mãe leoa. Outro Porque dia até isso eu não é ouvi verdade. um termo muito interessante dentro da arqueologia que eu não tinha escutado ainda. Embora depois eu pensei, nossa, mas é tão óbvio que é a arqueologia de. Que seria como se fosse de investigação policial, só que dentro da área médica. Esqueci o. Forense? Arqueologia forense, mas dentro da área policial mesmo, arqueólogo atuando lá. Sim. E eu falei, nossa, mas é óbvio, por que não? Né? Então, mas dentro da água, além da academia e da arqueologia de contrato, o que a dentro da água, no que o profissional pode atuar? Nessas todas também. Por exemplo, a National Geographic, como eu te falei, o meu chefe, ele é National Geographic Explorer, né? Significa o que é isso? Que ele conseguiu para um projeto que ele quis um recurso da National Geographic para a pesquisa dele. Em troca de Então, assim, não apresentação, né? tirou do bolso. Em troca de mostrar, de divulgação científica. Então, assim, poucos arqueólogos exploram isso, mas isso é uma forma que chama captação de recursos, né? Que é você não ser só arqueólogo, mas você ser meio arqueólogo produtor cultural. Onde está o recurso, como eu posso captar para fazer a minha pesquisa. Dá para viver só disso? Não, você tem que mesclar com outras coisas. Você trabalha um pouco na academia, você trabalha um pouco no licenciamento e você capta recursos. Mas é possível, absolutamente possível de ser feito. Dificilmente vai E ficar eu rico. penso que eu não diria isso. Eu acho que se a pessoa fizer isso bem feito, até rica ela fica. Afinal de contas, né, tem alguns piratas aí, alguns caçadores que Não, e conseguem. mesmo tem, hoje em dia, licenciamento ambiental tá um pouco em baixa, né, por questões da economia. Mas nos períodos aí das vacas gordas, PAC 1, PAC 2, do governo Lula, da Dilma, né, 2006 até 2012, teve gente que fez muito dinheiro com arqueologia, sim. Os projetos, as pessoas que são de fora não têm ideia. Dono de empresa de arqueologia que tinha empresa grande nessa época se fez, porque os projetos eram milionários, eles duravam anos e anos e anos. Eu conheço empresa que teve projeto de 6 anos, 7 anos, 8 anos, e projetos grandes, em grandes áreas, e envolvendo muitos milhões de reais. E Mas hoje eu em dia, falo na até. época já das vacas magras, é mais difícil. Não é impossível,
mas é um pouco mais difícil pegar uma realidade como essa de 2006 a 2012. Mas eu até brinco sobre não dá para ficar rico, mas isso de certa forma é uma forma de você ver como a profissão é valorizada, né? De não pelo lado realmente humano, do profissional que tem o conhecimento, mas do lado econômico mesmo, né? Porque a gente vive numa economia que gira e a gente precisa que o conhecimento tenha também esse valor, né? Que tenha também esse reconhecimento. Porque a gente vive agora a realidade da busca por vacinas, por pesquisas científicas, e pela primeira vez está se falando realmente da importância da pesquisa científica para o mundo, né? Estão colocando na prática esse conhecimento. E do arqueólogo não é diferente, porque todo esse conhecimento que ele traz, que ele pesquisa, que ele investe, tem que ser valorizado também, né? Sim. Agora, mesmo em termos de, já que você tocou na questão financeira, né, em termos de salário no meio arqueológico, é porque as pessoas gostam de reclamar muito. Mas se a gente vai ver da nossa profissão em relação a outras, não é um salário tão ruim. Então, vou te falar em termos de valores, porque eu não tenho crise. Assim como eu não tenho crise com descoberta, não tenho crise com valores. Então, aí no Brasil, um arqueólogo técnico, né, formado, graduação, ele vai começar a trabalhar como arqueólogo técnico em uma empresa. O salário é entre 2.000 e 3.000. Não é toda profissão que você sai da faculdade ganhando entre 2.000 e 3.000 logo de cara, mas na arqueologia é. Se você é mestre, você vai entrar numa empresa de arqueologia como chefe de equipe ou coordenador de campo. Você vai ganhar aí entre 5.000, 6.000, 7.000, depende do projeto, depende do teu currículo, depende da empresa que está te contratando. Então, um salário entre 5.000 e 7.000 para alguém que é mestre, não é em todo lugar que tem. Se você vai trabalhar como um professor universitário, você vai fazer um concurso, você vai entrar como doutor, você vai ganhar aí no mínimo R$ 9.500 de entrada. Isso se depois você, de uns anos, né, pega coordenação, pega chefia, seu salário pode bater em R$ 20.000, R$ 30.000. Então, assim, vai falar. Se o meu pai pergunta isso, eu tenho plena clareza de como que um arqueólogo ganha dinheiro, eu digo isso pro meu pai vai dizer, filho, agora, vai nesse negócio aí, Onde que assina a vai dar matrícula? certo. É bem isso Né? mesmo. Ah, Os mas meus pais tinham medo de eu trabalhar como arqueóloga, até eu vim pra cá. Olha, mãe, doutora, empresa de arqueologia portuguesa me chamou, me paga X, filha. Melhor coisa que você fez, fica aí, a minha mãe fala, né? Quando ela fala pra mim, não vem não, filha, fica aí. porque Então, aqui. assim, se ela vislumbrasse isso quando eu entrei, né, quando eu comecei a estudar tudo isso, o meu caminho teria sido bem mais tranquilo também. Se hoje eu tivesse a consciência que eu tenho de contar, como eu te contei agora para minha mãe, ela diria, ai, filha, vai, que você gosta de estudar, vai que vai dar certo. Isso é Então, é ótimo. isso. É isso que. Então, são coisas também pouco faladas, né? O estudante de Sim. graduação, isso que eu estou te falando aqui numa conversa tão de bate-papo, o estudante de graduação não tem essa informação também. O professor da universidade não vai contar isso para ele. Vai dizer para ele que ele está fadado a ficar sem emprego. Então, Talvez uma outra reserva coisa de isso do mercado. fadado, Como se outra coisa do precisasse. fadado a ficar sem emprego, de quem é bom, né? Quem gosta do que faz, se dedica e é bom, a pessoa sempre tem trabalho. Se você olhar no Facebook, as empresas de arqueologia, todas as semanas, e não estou mentindo, isso é verdade, todas as semanas estão colocando vaga para arqueólogo. Falta gente boa, gente disponível, gente que vai querer viajar, gente que vai ser responsável pelo trabalho, gente que vai entregar o relatório na data, gente que não sabe vai se esforçar para aprender e dar conta do trabalho, gente que vai aguentar a pressão, porque no licenciamento tem todo um tempo do empreendedor e é um trabalho com uma pressão psicológica muito grande, não é todo mundo que tem esse perfil para se adaptar a essa realidade, mas para essa pessoa que tem esse perfil que eu estou te dizendo, essa pessoa sempre tem trabalho. Perfeito, Cris. Bom, a gente foi de novo além no tempo, mas eu não me preocupo porque eu acho que a gente foi bem explicativo, né, na área de atuação, e passamos por todos os pontos que eram relevantes assim, para essa conversa.
E eu espero que as pessoas agora, então, possam começar a fazer suas perguntas, quem já não fez, né, aqui na transmissão ao vivo. Que, embora, de novo, essa entrevista esteja gravada, a gente está aqui ao vivo com vocês, esperando as perguntas para responder. Também eu quero aproveitar e agradecer a Cris, até esse momento, né, pela participação aqui, até esse momento da entrevista, porque ainda teremos mais um tantinho. E dizer que a gente tem uma promoção junto com a Scuba Sul, para quem está assistindo as entrevistas e participando, né, no YouTube ou no Facebook, para poder ter acesso a um curso de mergulho, começar na área da arqueologia, né, começar a estudar, a se preparar para atuar como arqueólogo subaquático ou como pesquisador científico mesmo, né, embaixo d'água ali. Então, quem tiver interesse, eu também só para recreação, é só acessar o link que eu vou, com licença, Cris, eu vou colocar só o link para o pessoal ver. Ok. Então, acesse esse site, que é o códigodecultura.com/promoção mergulho. E a chave de acesso... Que lindo que ficou! Que bom! Gostou? É para realmente o pessoal chamar a atenção do pessoal aí. A chave de acesso é arqueologia subaquática. Lá, quando você acessar esse link, escanear o QR Code ou escrever ali, você vai preencher um formulário rápido e a chave de acesso é arqueologia subaquática. Além dessa promoção, também tem o curso de Introdução ao Patrimônio Cultural e Natural, que é do Código de Cultura mesmo, e é bem introdutório, bem rápido, tem 1 hora de duração, o custo é bem baixo, mas com esse código promocional, que é embaixo d'água, a pessoa vai ter um desconto especial aí para poder acessar. Por que temos essas ideias, né, de apresentar aqui essas facilidades? Na verdade, o Código de Cultura não está ganhando nada com isso. Só realmente a parceria com as pessoas que são profissionais extremamente qualificados e que têm a oferecer, né, para quem está assistindo e está procurando ter acesso a esse conhecimento, acesso à ciência. Então, a Cris também tem alguns cursos, né? Cris, quer falar um pouquinho dele? Não sei para quem que ele é aberto. Eu estou organizando falar de um congresso. A gente está organizando um congresso, chama Congresso Arqueólogo de Sucesso. Vai ser do dia 18 ao dia 23 de dezembro, onde vão ter vários profissionais e várias profissionais da área de arqueologia, mas também produtores culturais, gente museólogo, antropóloga, gente de várias áreas, artistas, produtores culturais, falando dessa diversidade do meio, né, de como a gente pode crescer. Tem o link, é congressoarqueologodesucesso.com. Tá, eu vou colocar também na descrição depois. Isso porque eu tenho um curso, né? Para quem vai assistir depois que o congresso já tiver acabado, que é o curso Arqueólogo de Sucesso, que é um curso e mentoria, onde a cada 15 dias eu encontro os alunos, eu atendo dúvidas, respondo em cima do que a pessoa quer fazer profissionalmente. Também dou consultoria de projetos, aí quem quer um projeto e quer tanto na parte de arqueologia subaquática, como quer misturar o projeto com captação de recursos, ou quer fazer um bom projeto do licenciamento, também faço consultoria. E tem um curso especialista em captação de recursos, que aí é só para quem quer captar recursos, que sou eu e a Bruna Bucket que damos. Mas agora sim, foca no congresso. Você está vendo isso antes de dezembro de 2020? Assiste o congresso e tem uma ideia de tudo que a gente fala e aproveita para aprender com outros profissionais e outras profissionais além de mim também. Só gente que tem destaque na sua área, que consegue ter esses salários que eu te falei, viu, Gi? Dando as dicas para as pessoas sobre como elas podem fazer para percorrerem o mesmo caminho de sucesso também. E tem o seu canal, que é o Arqueologia Alternativa. Arqueologia Alternativa no YouTube. Muito bom, eu gosto muito desse canal. A gente vai encerrar a entrevista para poder começar, então, as conversas com quem está assistindo, tá certo? Então, vamos lá. Obrigada, pessoal.